3 anos. 3 anos na faixa branca. Mas quanto tempo é que um atleta deve ficar em cada faixa? Também é relativo. Mas a idade é um fator crucial. Apesar do jiu-jitsu estabelecer, o jiu-jitsu é uma das poucas artes que estabelece idades pré-definidas para as faixas. Por exemplo, no karatê, tu podes ser faixa preta com 11 anos, 12 anos. O jiu-jitsu não permite Faixa isso. preta? Sim, no karatê tu tens faixa preta infantil, depois tens o faixa preta sênior. Tu podes atingir a faixa preta. Ou seja, é preciso passares por certas etapas para ser faixa preta, não ter certa idade. O jiu-jitsu é diferente. O jiu-jitsu só podes pegar a azul com 15 a fazer 16, ou seja, no ano em que te tornas juvenil. Só podes pegar a preta ou a marrom. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Whole Talks. Hoje eu tenho o prazer de conversar com dois convidados. Aqui no set de gravações tem o mestre Nelto Bombo, não é? E tem o Luiz Antônio, a.k.a. Cupé, não é? Este que o mestre Inelton, como já sabem, é atleta de jiu-jitsu e é faixa preta da GF Team. E o Luiz Antônio é faixa roxa também da GF Team. Então, se gostaste desse episódio, deixa o teu like, subscreve o canal. Hoje você poderá aprender um pouquinho sobre conceitos de jiu-jitsu e aqui você poderá aprender e ganhar mais conhecimento sobre esta modalidade. Se gostas dos nossos conteúdos, podes acompanhar o que nós já temos lançado não só no YouTube, mas sim também no Spotify e outras plataformas digitais. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o vosso historial. Como é que vocês começaram, não é, a mostrar esse love pelas artes marciais, propriamente pelo jiu-jitsu? Posso? Na verdade, tudo começou pelo Jiboia. Podes puxar mais para ti? Ok. Certo. O mestre Jiboia é que me incentivou a fazer o jiu-jitsu. Na verdade, foi tudo uma brincadeira. Eu, como já fazia grego-romano, ele disse, eu lhe disse, epá, Jiboia, eu bato todos os alunos. Ele disse, você bate os alunos, os quatro. Não, eu quero ver, tudo bem, aparece lá na academia. Ele dava aula na Fight Society, na época ele era faixa roxa. Fui para lá e tudo mais. Eu, como só tinha noção de quedas, não tinha noção de newaza, fui para lá e fui trocando experiências com o aluno dele. Foi uma cena boa fixe e desde então nunca mais parei até hoje. Uau. Partilhas da mesma opinião, Luiz? Eu comecei a ter amor às artes marciais já desde o princípio em casa. Meu irmão mais velho é faixa preta de karatê e o segundo, que é o do meio, treinava kickboxing. Então sempre tivemos aquelas brincadeiras de luta, de tentar mostrar que és mais mal que o outro, e sempre teve essas brincadeiras. Então, a princípio, a minha primeira arte foi o karatê, que treinei com o meu irmão em casa. Ele comprou um tatame, montou um dojo lá no terraço. A nossa casa era primeiro andar. Montou um dojo no terraço. Comecei a treinar karatê, mas depois de um tempo paramos de treinar, e na escola comecei a treinar capoeira. E aí fui começando a gostar mais de artes marciais, mas o momento em que eu entrei para o jiu-jitsu foi numa altura em que eu estava com os meus 13 anos. Eu era amigo do Bauer e do Juari e do Farmhouse, que alguns deles já não fazem parte. O Bauer ainda faz, o Farmhouse também. E eu fui procurar o Bauer em casa dele. Bati a porta, perguntando onde é que ele estava, e disseram-me que ele estava na academia. Pedi informações de onde é que era a academia. Nesse mesmo dia vim ter aqui, já era aqui na GF, vim ter na academia, encontrei eles a treinarem. E ainda não tinha começado o treino, o instrutor era o mestre Américo. Encontrei eles a treinarem e perguntei se eu podia fazer uma aula experimental. Eu mesmo, como tinha um kimono de karatê, bem leve, disseram, podes ir buscar o kimono, vem fazer uma aula experimental. Fui a correr para o cubico, peguei o kimono, fui para a academia. Quem me deu a primeira aula até mesmo foi o Bauer e o Juari, o Farmhouse.
Nesse dia o mestre Américo não podia, teve uma ocupação. E daí começou, desde 2017 até agora. Já não há outra arte marcial nesse momento. Mas agora, como é que foi a relação com a família, sabendo que vocês estavam a se tornar atletas, não é? De jiu-jitsu, a família de certa forma tem aquele receio porque vai associar com coisas erradas e tudo mais. Graças a Deus eu sempre tive apoio da família. Minha família sempre apoiou. Acho que esse processo de desacreditar na arte marcial é quando é o primeiro filho ou quando está a começar a entrar agora nessa experiência. E como eu já tinha um meu irmão que era faixa preta e outro que treinava kickboxing, então os velhos já sabiam que era arte marcial, que não era nada daquilo que muita gente tem ideia de que é brincadeira ou coisa de rua ou mais influências. Então sempre tive a sorte de ter pessoas que apoiaram, até porque foram eles que compraram o meu primeiro kimono de jiu-jitsu, pagaram a mensalidade. Então sempre tive mesmo apoio. Nisso não posso me queixar. Uau. O mestre Neto acho que já acabou lidando com muito receio da família, sendo que já estava a sair do grego romano e estava a migrar simplesmente para o jiu-jitsu, mais uma modalidade acrescida. Com certeza. Já no meu caso foi um pouquinho diferente. No princípio, a minha mãe não aceitou tanto assim. O meu pai, como não vivia comigo, então não tinha tanto feedback dele. Com o passar do tempo, a minha mãe começou a aceitar, eu comecei a aparecer com medalhas em casa e tudo mais, ele começou a acreditar mais. E o meu pai também é a mesma coisa, até os dias de hoje, o meu pai é que me apoia, tem patrocínios de, epá, não grandes coisas, estás a ver, assim, suplementação, coisas básicas. Ele que algumas viagens também, inclusive, meu pai é que me apoia. Yeah. Ok. Mas agora, existe um processo de escolha da academia, por exemplo. Quando é que vocês começaram a notar que estavam a desenvolver aquele bom sentimento para com o jiu-jitsu? Pá, na verdade, eu nunca gostei de jiu-jitsu, a ser sincero. Eu quando comecei a fazer o grego-romano, eh, depois de 3 anos é que eu conheci o Na verdade eu já conhecia, porque o Jiboia fazia, meu primo, eu só ia assistir. Mas eu via que é uma cena no chão, então não via sentido. E aí, como eu tinha dito, o Jiboia me incentivou, comecei a treinar e eu nunca pensei um dia em largar o grego-romano para ficar com jiu-jitsu. Mas de tanto treinar, aquela paixão, o jiu-jitsu tem muitos campeonatos. Dá pra perceber? E o grego-romano quase que não tem campeonatos. E eu sou uma pessoa que gosto muito de lutar. Então, tanto lutar e também aquela fama que eu fui tendo com o passar do tempo, acabei me apaixonando. Uau. No meu caso, para mim não interessava, a princípio não interessava qual era a arte. Para mim tinha que ser só luta. Ou algo, eu desde pequeno era hiperativo, sempre tive necessidade de descarregar a minha energia, era mesmo bem confusionista, então precisava de algo para liberar toda a minha energia, né? E quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, e jiu-jitsu é uma arte que cansa mesmo de verdade, então parece que não, a pessoa antes de começar a treinar faz isso tão só a rebolar aí no chão, não faz sentido. Mas quando começas a treinar a coordenação motora, aprender a respirar, você nota que não sabe fazer nada praticamente. Então, à medida que vais aprendendo novas coisas, vais vendo pessoas a fazerem armlock voador, triângulo voador, então aquela visão de que os outros fazem parecem super-heróis, então você quer também começar a fazer esse tipo de coisas. Isso foi uma das motivações que me fez gostar tanto do jiu-jitsu. Mas agora, sendo que vocês começaram a receber convites para começar a fazer os treinos de jiu-jitsu, depois vem aquela ideia de que qual academia eu vou pertencer, sendo que tu foste para a GF Team fazer aulas experimentais e o mestre Nelton estava simplesmente com o mestre Jiboia Certo. na Fight Society. Também até aulas experimentais, porque prometeu que bateria todos os atletas. Após esse processo, por que permanecer nesta arte? Primeiro porque eu tinha lá os meus amigos, então, e não conhecia, eu não tinha medida não sabia se a GF era melhor ou pior, porque eu não sabia quais eram as outras academias, na verdade, só tinha uma opção. E
ter lá pessoas que conhecia, que eram meus amigos, facilitou bastante. E quando começas a entender que o que qual é a dinâmica da cena, percebes que a GF a nível competitivo é mesmo top dos tops. Então facilitou ainda mais teres colegas que nos campeonatos estão em 6, 5 lutas a bater todo mundo, facilitou ainda mais a certeza de que éramos GF, né? Ok. Na verdade, no meu caso, eu na verdade só gostava de lutar. Então, eu quando entrei para Fight Society, né? Por influência do Jiboia, depois decidi sair da Fight Society, entrar para Z1, porque era muito próximo da minha casa, eu não gostava muito de me deslocar. Era próximo da minha casa. Eu falei com o Jiboia, eu quero sair da Fight, eu vou entrar para Z1, Z1 Team Elite, era aí no 1º de maio. Ele disse, pá, me aconselhou, olha, é uma das melhores academias, entra, tu vais te dar bem lá e tudo mais. Já peguei, saí da Fight, sem problemas nenhum. Entrei para Z1, comecei a treinar. E o Jiboia também deixa a Fight e vai para a Aliança. Já estamos a treinar. E eu treinava sempre com ele em casa, ele me batia sempre. Dava uma porrada. E treinava sempre com ele em casa. Ele disse, olha, tu já estás com um bom nível de jiu-jitsu. E eu já estava há muito tempo, eu já estava a caminho de 2 anos na faixa branca. Ele disse, se você continuar na Z1, pode te atrasar. Então vem treinar comigo. Eu vou te graduar e tu vais passar a treinar na minha academia. Eu estava com receio, porque a Z1 era uma das melhores academias da época, eu não quis. Falei, não, estava sempre a lhe fugir. E ele depois entrou para a GF. Ele disse, pá, entrei numa nova academia, aí até faixa branca dá surra, aí não tem fraco. Mas sério, qual é o nome de GF? Eu não liguei tanto, mas eu como já estava há muito tempo na faixa branca, epá, ele sempre, ele que me incentivou para sair. E ele também ele que me incentivou para sair ele que me incentivou para entrar na Z1 e ele também que me incentivou para sair. Ele me entrou tanto na mente que eu decidi sair e segui. Fomos para a GF Team e logo que eu entrei na GF Team, no primeiro dia me arrependi. Por causa das condições, eu vi tapete e tudo mais, mas logo no segundo dia o Pipo me abraçou. Aquilo foi algo que eu nunca vivi. Estás a ver? O Pipo é muito amigável. Então, graças a Deus, me receberam bem até hoje. Estou lá na GF. Como atletas, não é sendo que começaram, quais foram os vossos momentos mais difíceis logo no início da carreira como atleta? Eu não tive. O meu momento mais difícil não foi no início, porque eu comecei a competir depois de 2 meses. Teve sim. Tinha um atleta na academia chamado Paulo Alves. Era o meu demônio a tempo inteiro. Paulo Alves era um atleta muito rápido, muito explosivo, não tinha muito gás, então ele gostava bué de rolar comigo toda hora. Todos os dias tinha um braço que estalou, ou um pé que estalou, ou o pescoço que está mal. Todos os dias saía a chorar, mas no dia seguinte voltava a rolar com ele, porque ele chamava. E no bom respeito da arte marcial, mais graduado é que manda. Se mais graduado é que manda, chamou para rolar, então você tem que Aceitar. aceitar. O William vinha me dizer, Copé, você não aprende toda hora ir rolar com Paulo Alves a te alejarem, eu a chorar. Não, ele é que me fala, ele é que me chama, não sei o que. Óbvio. Mas, opa, isso me ajudou muito. Eu comecei a ver no Paulo Alves um exemplo a seguir, né? Meio que síndrome de Estocolmo, né? É o que mais te bate, mas é o que mais você quer seguir. Então comecei a praticar um estilo de jiu-jitsu basicamente igual ao dele, porque eu também tinha as mesmas características, velocidade, explosão. Então esse foi dos momentos mais difíceis na faixa branca. No início esse mesmo foi o momento mais difícil. Mas também quando comecei a surrar, me coiou Mas bué. depois de quanto tempo? No meu primeiro campeonato, eu depois de 2 meses comecei a competir, sempre ganhei. Eu na faixa branca só perdi uma vez,
que foi o terceiro campeonato. Perdi contra um atleta, Matias. Na altura ele era mesmo bem mais forte do que eu, né? Ganhou. Achei que fosse o Matias da academia. Matias ainda não treinava, ainda me ensinava a treinar. Não. Era o Matias, aluno do professor Tukeni. Foi a minha única, uma das. Não me lembro assim de outra derrota na faixa branca. Na faixa branca mesmo, aí esquece. Faixa branca é azul, cocei mesmo a sério. Então foi o momento mais difícil mesmo, foi no início com o Paulo Alves. Depois daí só foi show. Ok. E depois na faixa roxa, quando eu fui graduado da faixa roxa, eu não estava convencido de que era a altura para começar a lutar de faixa roxa, adulto. Era muita coisa para processar. Já estava a sair de juvenil para adulto, nunca tinha lutado adulto. Eu achei que fosse lutar adulto, faixa azul primeiro, para apanhar a rodagem e pegar roxa. Mas eu fui graduado para faixa roxa com 17, antes dos 18. Então comecei, logo que eu peguei a faixa roxa, comecei a lutar de adulto também. E eu achava que não tinha nível suficiente para ser faixa roxa. E naquele momento, quando tu não acreditas no teu jogo, tudo parece que está dando errado. Todo mundo parece que te bate. Até os faixas azuis que você batia começam a te bater. Yeah, é mesmo estressante. Mas depois de um tempo, tive a ajuda do Marcos, da Eugênia, conversaram, até eu perceber o que estava a passar. Aí começou a correr tudo bem, mas no princípio mesmo foi Chato. foi chato, yeah. É complicado, e pô, mestre, os momentos difíceis na academia. Na verdade, na academia? Ou no Sim, jiu-jitsu? como atleta de jiu-jitsu. Epá, Ou no princípio, né? No princípio eu acho que eu não tive pior momento, porque eu já entrei no jiu-jitsu a surrar. Porque eu já fazia o greco-romano, então tinha muita base em pé, não tinha para ninguém. Então nos campeonatos dava queda a todo mundo, finalizava. Eu acho que só tive uma derrota, uma faixa branca, que foi contra o Mário Stefano, né? Antigamente éramos rivais. Porque eu brinquei também, foi uma brincadeira que eu fiz, eu quis dar show, né? Acabei, e no mesmo campeonato, entrei para o absoluto, eu ganhei. Então, eu acho que da faixa branca até a faixa preta, tipo, só tem umas 5 derrotas. E eu não digo isso por. Eu não sou o tipo de atleta que não luta. Quase todos os campeonatos da faixa branca, quem me conhece, faixa azul, eu bati a categoria absoluta. Então é mais ou menos isso. Mas agora, sendo que permaneceram os dois na GF Team, creio que vocês têm as referências da GF Team. Quais são os atletas de referência na GF Team que vocês olham e vocês dizem, pô, eu quero Sei como é. ser como é, só eu quero superar este. Todos querem ser como Minel. Não tem como. Em termos de passador, claro. Mas uma pessoa que eu admiro bastante até hoje é o Jiboia. Jiboia é um gajo incrível, mano. Ele tem uma guarda, mano. Ele é 2 categorias abaixo que a minha, mas ele luta comigo de igual para igual. Eu até faixa roxa ainda apanho muita surra do Jiboia. E nós tínhamos uma diferença de peso muito grande. Tá a ver? Então acho que é o gajo na academia. Na academia não. Em Angola, com melhor guarda. É um gajo mesmo que eu gostaria de ter a guarda dele. Okay. Meus atletas de referência na GF, pelo estilo de jogo que eu aprecio, tá o Marinaldo, tá o Rafinha. Rafinha casca grossa. Faixa marrom. Já é faixa marrom. Tem, o Rafinha, e por ser esquerdinho também, ele é esquerdinho, eu sou esquerdinho, então fácil. Eu via o jogo dele, que ele já deu 7 balões na mesma pessoa numa luta, então... Já me deu também. Era o rei mesmo, a guarda dele era mesmo impressionante. Então é o Rafinha, o Marinaldo, assim de referências que eu tenho. O Paulo Alves não sei se ainda conta, porque já não tem, e também já não tem aquela imagem de uau, tá vendo? Então o Marina e o Rafinha são as referências que eu tenho. E em termos de atletas mais promissores, quais atletas na GF Team que tu achas que têm um futuro e tanto
Olha, esqueci o nome dele, o irmão do Amarildo. O Jorogésio. Esse puto é craque. Muito se comenta do Esse Jorogésio. puto é Yeah, craque. ele é bom, ele é bom. Eu achei ele muito craque. É o segundo cupé. É o segundo cupé. Não, porque ele é habilidoso mesmo. o cupé que vai tirar o lugar do mexicano e supostamente o Jorogésio vai receber a coroa do cupé. Cupé. Não, o puto é craque. O cupé é ele, mas quem, deixa eu ver, disputos. Olha, aquela menina, Vliz. Não, das Casca meninas. grossa. Já ouvi dizer que é a única menina na academia. As outras são Aquela bondosas. menina. Mas promissores, crianças ou também, do modo geral? Aqueles atletas que tu vês, pô, tem um futuro bom, futuro próspero para. Eu acho jiu-jitsu. o Mauro um atleta muito inteligente. Cresce com a luta. Acho o Will um atleta muito bom também. O Jorogésio tem um futuro promissor. A Evlise. Temos o William também, que se Não, inspira o William- bastante no o- mestre Nelton. Eu não estou a contar o William, porque o William, Já é mais antigo. é mais antigo, já não conta como Promissor. promissor, ele já é realidade, Yeah. né? A nível nacional, o William é realidade. Yeah. No William, em qualquer categoria, é top 2, top 3. Yeah. Então, estou a contar aqueles atletas que ainda estão a construir alguma coisa. Hoje em dia, tu olhas para o William e dizes, esse é atleta forte, né? Yeah, certo. Então, o Mauro, o Will, o Jorogés, o Evlise são bons atletas, mas ainda não são cabeça de categoria, né? Então, Uma coisa já é. quem? Como é que ele chama? Jorogésio? Na categoria dele acho que não tem ninguém que lhe para. Yeah. Ele está na mesma Não, mas categoria Vliz com o também. O Laranjinha. Laranjinha. A Evelise também. A Evlise agora está a sofrer. Evlise, A Evlise está a sofrer por causa algo do que peso. é o peso. Peso, né? Já não está até atletas do peso dela, então ela pesa 39, está ali pouco miúda de 57. Então é muita diferença de peso. Eu gostaria de levar no Mundial. Yeah. Uau. Yeah. Talvez o próximo de Cazaquistão é possível que ela. Cazaquistão tem infantil? Ela já tem 14, né? Ele ainda não é juvenil. Não sei, tem que saber se no Não, Cazaquistão começa tem. com 14 anos. 14? Yeah. Ela tem 13, acho. Não sei. 14. Por aí. Mas agora, como é que funciona a filosofia de treino na GF Team? Porque, pelo que sei, o mestre Nelton especificamente não tem puxado muitos treinos. Ok. Excepto em alguns momentos que chega, enquanto os atletas É não raro, têm é raro. o próprio instrutor, que de certa forma é muito raro vê-lo a dar treino. Quando deu treino, a primeira vez que eu fui para a academia, eu vi o treino do mestre Nelton, o aquecimento estranho. Era aquele corre, quem ficar sem pegar no outro, enche. Eu vi, mas pô, esse é um jogo de armadilha, que quase que todo mundo vai encher. E foi um treino muito, muito animado. E hoje vejo o Cupé como instrutor da academia a passar muitas posições. Por exemplo, ontem, pô, aquela posição safou-me de muitas coisas. E eu, inclusive, gostei daquela posição porque, de certa forma, é um jogo que eu tento adaptar e aprender bastante sobre aquilo. Mas como é que tu vês? Qual é a filosofia que tu, de certa forma, utilizas para passar as técnicas? Sendo que quem deu-nos todas as técnicas possíveis, quem tem passado aquele ensinamento para todos, é o mestrão. Dar aulas, principalmente a iniciados e crianças, é algo muito difícil. Mas a filosofia que nós seguimos é entender a diferença de todo mundo e tentar explorar os pontos fortes de cada um. Por isso é que na GF tu não tens, por exemplo, um atleta que chega e lhe diz: não, tu vais ser guardeiro, não, tu vais ser passador. Tá a perceber? Então, o atleta entra, avalia-se qual é o biotipo dele, o que é que ele mais gosta de fazer, porque tu tens que te sentir à vontade no teu jogo. Eu não posso chegar e dizer, Alain, tu vais agora fazer guarda borboleta, por exemplo. Tu podes até conseguir fazer, mas entender o porquê que estás a fazer é mais difícil. Então, eu como instrutor, a primeira coisa que eu passo aos meus alunos é fazer guarda. Não por uma questão de obrigação de que os alunos têm
que ser guardeiros, não. Mas eu acredito que em todo momento da luta em algum momento da luta tu vais parar em baixo. Independentemente de seres passador ou guardeiro, vai chegar alguém que vai tentar te derrubar ou tu vais ficar sem opções de derrubo e vais ter que puxar. E eu primeiro passo guarda, preciso que os meus atletas sejam bons a fazer guarda. Porque se tu não souberes fazer bem o derrube e souberes boa guarda, consegues te safar. Se só souberes derrube, vai chegar um momento em que vão te pôr no chão e tu vais empurrar de qualquer maneira, se der costas, se der montada. Então é algo que eu levo pessoalmente. Eu acredito que todo atleta deve saber fazer guarda. E quando sabe guarda, se é passador, já não precisa se preocupar com tanta coisa. Ele já é passador naturalmente. Então já sabe guarda, chega no campeonato, se der para fazer guarda, faz guarda, mas ele prefere fazer passagem. Chegas no campeonato, encontras na tua categoria um mestre neutro, puxas mestre para guarda, já imaginas que vai ser passado. Mas, por exemplo, com o Ineton não vais trocar em pé. Não, Tá, claro. é suicídio, estás a perceber? Então, você... Faz double pull. Por exemplo, eu estou a rolar com o Ineton, um mestre terremoto, prefiro levar uma queda ou... Fazer guarda. Fazer guarda, eu prefiro fazer guarda. Eu não tenho... Fazer guarda com o mestre terremoto. Mas não quero cair com a cara no Porque chão. se eu fizer uma queda, eu posso cair já passado. Passa, eu vejo, e depois cais mal, peito, respiração sai, você te levanta, te dá no chão. Meio terremoto vai cair em cima de ti. Imagina só. Não, mas também a pressão que o mestre terremoto vai fazer para baixo. Teve a luta, por exemplo, já que tocamos no mestre terremoto, teve a luta do mestre terremoto com o... Como é que ele chama? A primeira luta dele do africano. Tá tentando lembrar. africano? Da seletiva. A seletiva foi contra o... Quilamu, sim, certo. O Quilamu é passador, claro. Ele tem jogo de passagem, mas ele decidiu puxar para guarda. Mas eu não senti que ele tinha aquela guarda suficiente para aguentar peso, tá a perceber? Ele se calhar ia conseguir fazer guarda comigo, mas aguentar um tempinho, porque tem mais força, mas saber fazer a guarda específica para a categoria dele foi mais difícil. O mestre Ramoto usou a experiência que tem, usou o peso que tem e passou a guarda, tá a ver? Então, esse point, por mais que tu sejas tão bom na passagem, vais encontrar alguém que tem mais base que tu, ou mais derruba, ou veio do grego, ou vai te derrubar. E se não te derrubar, tu próprio vais sentir que não estás a conseguir fazer nada e vais puxar para a guarda. Então, a guarda é muito importante. Então, é esse ponto que eu tento levar. Mas agora, em termos de rivalidades na academia, como é que funciona isto? Porque em termos de treino, já tenham visto o rola do mestre Newton com o mestre Chicão, é uma bomba grande. Não, isso não é rivalidade. Não, aí é uma rivalidade boa. É uma rivalidade saudável. Sim, certo, porque isso é necessário. O mestre Chicão puxa muito pelo mestre Newton. Certo. Chicão é praticamente o irmão para mim. Chicão, desde o grego romano, que ele vem a me puxar, tá a perceber? Então, esse tipo de treino é necessário porque são poucas as pessoas na academia que conseguem bater assim de frente comigo a trocar em pé. Então, aproveito o máximo do Chicão para mim poder evoluir. Uau. Yeah. Essa rivalidade é tão boa que se for saudável, né? Se a pessoa já se sente mal com aquilo, às vezes é melhor evitar. Porque dentro da academia tem mais graduados, pessoas com egos, então é muita coisa para lidar. Então, se for saudável, se são amigos, hoje eu ganho, amanhã tu ganhas e estamos bem com isso. Nem que eu tiver que perder 10 treinos e eu estou bem com isso, é fixe. E se não, é bom evitar. Não, o mestre Newton, quando vai para uma competição, ele é bem seletivo. Tem o mestre Gibas e tem o mestre Jiboia e o mestre Chicão. Para puxar, ele já sabe, eu aqui vou testar, vou lutar passagem, tudo mais, vou treinar, porque eu vi o mestre, no princípio que eu entrei, a treinar no Gui. O mestre Jiboia. Estava a me preparar, o Jiboia como é muito bom, né? Então eu achei que ele tem uma guarda muito boa. Então decidi trabalhar com ele, porque eu sabia que lá há probabilidade de encontrar guardeiros, então decidi trabalhar com ele e encontrei e passei e finalizei. e parece que é satisfatório porque
é uma energia positiva de tu veres dois mestres a treinar e ele dizer, pô, eu finalizei, consegui passar a tua guarda, consegui fazer aquilo. É muito interessante. Olha, eu vou dar uma pausa e vou pedir aí pro pessoal para deixar o like, subscrever o canal. Eu sei que de certa forma vais aprender um pouquinho sobre técnicas de jiu-jitsu e etc. E poderás ganhar mais conhecimento com isso. Então deixa o teu like e subscreva o canal. Eu, dando sequência aqui, eu vou começar um pouquinho a falar sobre quais são as principais técnicas do jiu-jitsu, não é? As técnicas que devem ser aplicadas para qualquer atleta, as principais. Os principais são triângulo e armlock. Guarda fechada. Primeiro, vamos começar. Técnicas de submissão. Triângulo e armlock, né? São as principais que todo iniciado aprende. Agora, técnicas para ganhar pontos e etc. Guarda fechada, raspagem de tesoura, passagem de guarda natureada. São essas Isso duas. é o básico. É o que todo mundo aprende a Quando princípio. entra. Yeah. Aprende raspagem, raspagem de tesoura, monta, armlock. Ou então passa a guarda natureada, estabiliza, monta, armlock. Ou então puxa para a guarda fechada, triângulo ou armlock. Uau. Mas agora, existem critérios para se tornar um atleta? Eu não acredito. Eu acredito que tem pré-requisitos a se cumprir, mas depois cada um encontra o caminho que melhor se adequa a ele. Não é tipo um caminho. Um padrão. Yeah, não é Não tipo existe Vamos um lá, padrão. mestre Neu tem um grande atleta. Pô. Passa o pau, qual é o segredo? Não tem pau. Acho que o segredo mesmo é treinar. Mas treina bem. Não é só treinar. Sim. Tens que treinar bem, cumprir as tuas metas, né, que você traça. Tudo na medida. Aí sim, com o passar do tempo você vai começar a desenvolver. Mas o mestre Newton está a fazer 2, 3 treinos por dia. Há quem faz mais, mas está a passar o pau. Acho que é relativo. Acho que o segredo não é fazer muitos treinos. É fazer bem os treinos. Yeah. Não, mas pô, é bué complicado. Mas agora, quando se faz um determinado jogo, não é, como atleta, quantas técnicas eu devo saber para que eu possa me tornar um atleta de sucesso? É relativo, é relativo. Por exemplo, tu tens o Chicão, né? O Chicão tem 3, 4 técnicas que ele aplica e você não vai conseguir defender. Depois tens atletas que sabem 20, 30 técnicas Não que conseguem não aplicar. conseguem aplicar. Yeah. Tipo, se tu souberes 100%, 4 técnicas, é melhor do que saberes 60%, 20 técnicas. Tá sabendo? Saber aplicar a técnica como a técnica exige, porque nem só saber. Eu sei fazer armlock, mas no campeonato tem fatores que influenciam para tu fazeres o armlock. Tens que Claro. saber qual é a pegada certa, qual é o lado do quadril, onde é que tem que estar o peso, onde é que não tem que estar. Às vezes tu estás numa posição idêntica ao que viste no vídeo, mas não está a pegar. Por quê? O que está no vídeo, ele já estudou a técnica, já sabe que a mão não pode ser. Porque o jiu-jitsu Os detalhes. é muito detalhista. Às vezes só a mão está virada um bocadinho, muda o movimento inteiro. Então, na tua pergunta, quantas técnicas deves saber? Quantas conseguires executar? Não tem um Tem número. um número exato. Yeah. Agora, em termos de faixas, mestre Newton, acho que fez pouco tempo na faixa branca. Não, 2 anos. Eu fiz 3 anos. 3 anos na faixa branca. Mas quanto tempo é que um atleta deve ficar em cada faixa? Relativo também. Também é relativo. Mas a idade é um fator crucial. Apesar do jiu-jitsu estabelecer, o jiu-jitsu é uma das poucas artes que estabelece idades pré-definidas para as faixas. Por exemplo, no karatê, tu podes ser faixa preta com 11 anos, 12 anos. O jiu-jitsu não permite Faixa isso. preta. Sim, no karatê tu tens faixa preta infantil, depois tens o faixa preta sênior. Tu podes atingir a faixa preta. Ou seja, é preciso passares por certas etapas para ser faixa preta, não ter certa idade. No jiu-jitsu é diferente. No jiu-jitsu só podes pegar a azul com 15 a fazer 16, ou seja, no ano em que te tornas juvenil. Só podes pegar a preta ou a marrom com 17. Agora mudaram para 17 anos por causa do Mika.
E porque já tinha pessoas que têm 12 anos de jiu-jitsu, mas continuavam faixa roxa. Então, o meu atleta que graduei para faixa roxa há 1 ano vai lutar contra um atleta que é faixa roxa há 12 anos, apanha um pau, vem me perguntar se eu sou mestre de verdade. Tá vendo? Então, não pode-se usar a mesma régua para atletas diferentes. Então, a idade das faixas, apesar de haver idade nas faixas, há algumas exceções. Por exemplo, se o meu atleta já passou por todas as faixas coloridas, eu posso dar azul antes dos 16. Se treina há bastante tempo, posso dar preta antes dos 18, por exemplo. Então já está a haver algumas mudanças. Mas tem tempo pré-definido. Mas há academias que também amarram bastante. Aqui na banda. Há quem pode bater o recorde, ficar na branca 10 anos. 10. Eu conheço. 10 não, 8. Conheço alguém que está há 8 anos na faixa branca. 8 anos? Não vai treinar. É sério. Não, mas também é bundão, né? É bundão. Falta, mas mesmo assim, faixa branca, 8 anos. Já devia ser. Ele é um faixa branca. Um faixa preta com 8 graduações. Isso depende da filosofia de cada mestre. Mas quais são os critérios que o mestre usa para graduar um atleta? Mestrão tem um padrão. O mestrão tenta não deixar o atleta parado no tempo. Ele tenta sempre fazer o atleta correr atrás do desenvolvimento. Claro, porque uma graduação também dá mais, aumenta mais o ego do atleta. Há mestres que graduam por notarem o desenvolvimento e há mestres que graduam por querer ver se o atleta vai ter aquela fome. Porque chega um momento em que tu és, por exemplo, faixa azul há 5 anos, já começas a encarar tudo como se não tivesse desafio, como está tudo fácil. Eu posso ficar 3 meses sem treinar, mas vou chegar no campeonato, eu vou bater todo mundo. E isso faz a pessoa perder a fome. Mas também atrasa o atleta. Atrasa o atleta, faz ficar no comodismo. Então, depende de mestre para mestre. Cada mestre tem a sua filosofia. Há uns bons, há uns maus, mas depende do ponto de vista de cada um, né? Mas para ser um bom mestre, qual é o critério mais certo a seguir? Depende do que é que tu queres como atleta. Isso é muito relativo. São coisas muito relativas. Se tu gostas de um mestre atencioso, procuras um mestre atencioso. Se gostas de um mestre que não... Os treinos do mexicano. Estás a ver? Treino do mexicano é para quem quer. Não, aquilo tá formando exército aí. Não, ele levou a cena do grego romano. Não, o mexicano. Ele tá levando isso pro jiu-jitsu. Mas é muito importante. Mas na academia há esta particularidade em ter períodos em que tem mais enchentes e horários em que tem menos enchentes. Mas isso significa dizer que há preferências em termos de mestre? Às vezes sim, outras vezes é o tempo de cada um. Porque há uns estudam, outros trabalham. Então, os horários que mais enchem são sempre os de manhã ou os da noite. Seja nas 12, às 12 também. Às 12 também, porque é horário de competidores. Todo mundo que for competidor sabe que tem que fazer aquele treino. Às 6 da manhã, porque o pessoal que trabalha e não sei o que prefere treinar antes, depois ir já suave para o treino. Porque na academia tem muitos mestres e nêutrons e muitos mestres chicão. A característica principal é o que se vê mais. Monstro, como disse o Pichá. Aqui tem muito mestre chicão e muito mestre nêutron aqui. Os alunos são o espelho do instrutor. Claro. O mestre chicão é o instrutor com mais tempo na academia, né? O que passa mais tempo. Então é natural, e é o que dá mais aulas. Então é natural que a maior parte dos atletas... É o que dá mais com faixa nas costas. Dá mais faixa nas costas, que mais bate. Mas os alunos gostam. Não, pô, é algo positivo, dá mais energia. Tu se calhar estás a fazer uma posição boa, ele vem com a faixa, estás a demorar muito, tomas. E essa é a maneira dele de demonstrar que se preocupa com os atletas. Não, sim, claro. E os treinos dele são muito bons e até os atletas mesmo demonstram isto. E aquele amor não é só nos treinos. Se houvesse no campeonato, os resultados dos atletas.
o mexicano é o atleta que, se você lhe paga mesmo para ser o teu preparador, não vais te preocupar. Vais sofrer. Vais sofrer. Mas vais ver resultado. Não vai ser aquele E ele liga. Olha, a minha preparação para o campeonato de Espanha mundial foram tipo 1 mês e tal com o Chicão. Foi um treino intensivo, treino a sério. Cheguei lá, ganhei, consegui o 2º lugar. Então o Chicão é um gajo mesmo muito focado, ele mesmo tem dom para isso. Eu quando tomo a precisar, é no Chicão. Uau. Mas agora, o mestre foi graduado primeiro em relação ao mexicano, mas ainda assim não mostra aquele nível de superioridade. Não, nem deve. Nem deve, mano. O Chicão sempre trabalhou comigo, como eu tinha dito, desde o grego romano. Então o Chicão para mim é como um irmão, um mestre. Sempre aquele respeito. Não só pelo Chicão, também como pelos outros colegas. Mesmo o Copé, apesar de ser menos graduado do que eu, não significa tão que... Não, no Jiu-Jitsu tem essa particularidade. Todos têm respeito pelos menos ou pelos mais graduados. Não, pô. O Copé, nos primeiros dias do treino, eu via ele, chega, encontro o menos graduado no tatame. Não, tu sais, eu vou rolar com ele, pô. Por que isso? Isso existe bastante. Não pode ficar fora, mas quem está dentro, tem que dar exemplo. Os mais graduados normalmente ficam sempre a rolar. E os menos graduados estão sempre no canto. Normalmente é assim que funciona. Essa é uma hierarquia. É para fazer uma análise técnica. Assim, não vamos também... Isso acontece em todo lado. Em todos os setores da tua vida, você se for menos... O que menos tem para oferecer sempre vai ser posto de lado. A não ser que tenhas alguém que entenda a coisa de maneira diferente, que tenha mais paciência, que entenda que é o momento de te agarrar, de te apertar, de te passar. Senão mesmo vai ser posto de lado. Por isso é que tem aula para iniciantes. Por isso é que não se pode misturar a aula de iniciante com a aula de avançado. Porque vamos supor que tem um treino de 20 pessoas, 10 iniciantes, 10 avançados. Na hora de rolar, só são 3 duplas, por exemplo. Né? 3 duplas são 6 atletas. 6 atletas. O menos graduado só vai entrar quando o mais graduado ou está cansado ou não quer rolar com aquele específico atleta. Só vai entrar aí. Então, eu procuro o máximo, né? Às vezes, deixar uma dupla só para menos graduados ou então chamar menos graduados para... Porque, querendo ou não, mas os menos graduados também ensinam muita coisa. Claro. Fazem ver um detalhe que se fosse com um mais graduado não ias conseguir fazer, porque ele já sabe defender e tu desacreditas na técnica porque ele também sabe. Então, menos graduado é muito importante também. Uau, mas agora, em termos de competições, mas antes de falar disso, vou tocar no ponto de que existem faixas que fazem o atleta desistir facilmente. E para alguns a faixa preta... A faixa azul, não? A faixa azul segundo o estudo, a faixa azul é a faixa de maior desistência. Por quê? Porque é a faixa que tu já provaste que não és faixa branca, mas também não tens paciência para chegar na faixa roxa. Quando te perguntarem na rua, treinas? Qual é a tua faixa? Eu sou faixa azul. Tá? E faixa azul, aqui em Angola principalmente, todo mundo conhece a faixa azul do judo, não conhecem a faixa azul do jiu-jitsu. A faixa azul do judo é uma faixa altamente perigosa. Acho que a faixa azul do judo já é um patamar muito alto. É como se fosse a faixa roxa do jiu-jitsu ou a marrom. Okay. Então, o maior índice de desistência mesmo é nessa faixa, porque tu já provaste que já não és do mesmo grupo que os iniciados, mas também não tens, se calhar, tanta motivação para continuar, porque ser atleta mesmo não é fácil. Mas também a faixa com mais trabalho. É uma das faixas com mais trabalho, porque depois... Quando se chega na preta, alguns dizem que é a faixa do relaxa, as pessoas ficam mais... Não, aqui é Angola. Não devia ser assim. Aqui é Angola que acontece isso. Aqui é Angola. A faixa azul e a faixa roxa são as faixas de enxugar o maior conhecimento possível. Tu começas... Já podes fazer técnicas voadoras, já tens um leque de técnicas muito grande que não te limitam, então ainda tens limitações em relação à faixa marrom, né? Mas é um mundo muito grande e os faixas marrons te batem, você bate os faixas brancas, tens que provar que bates também os faixas marrons. Então é interessante, é bem interessante esse período. Mas agora, quando vocês entraram, né, logo no vosso início da modalidade,
como praticantes, vocês já pensavam em ser atletas que hoje são em nível competitivo muito elevado? Por exemplo, o mestre Nelson está no top em termos do jiu-jitsu nacional, é uma referência. E tá, temos aí o Cupé também a fazer o seu legado, que vamos falar já, enquanto ele recebeu a coroa. Recebeu a coroa, né? Tá a fazer aí uns campeonatos excelentes, mas o mestre Nelson já tem provado bastante. Eu já sabia, porque eu no grego-romano já era um atleta muito destacado. Eu com meus 14, 15 anos já lutava com os adultos, já ganhava. Eu vi as fotos que o mestre mostrou. Então, eu quando entrei pro jiu-jitsu foi só com o objetivo de dar queda nos outros, pegar e bazar, tá sabendo? E é o que aconteceu. Depois, com o tempo, comecei a me apaixonar, acabei por evoluir cada vez mais, treinar, até abandonei o grego-romano, só estava a me dedicar no jiu-jitsu. Até muitas das vezes me chamavam a seleção de grego-romano e não estou a treinar, tu estás a fugir, porque não, a gente não está a fugir. Eu ganhei o gosto pelo jiu-jitsu, então vou ficar aqui, treinei, evoluí, até hoje. Mas quantas medalhas já têm? Para ser sincero, eu não tenho noção, porque eu já ofereci muitas medalhas, até me arrependo. Oferecer medalhas? Tipo, a baby vai no cubico. Curti desse mano. Mas isso é algo de mérito, não? Tem que merecer. Era mais puto. Até eu me arrependo, se desse para me pagar, para receber medalha, eu faria isso. Acho que já dei por aí umas 20 medalhas ou mais. E na troca eu estava a trocar de casa, então deixei uma medalha, deixei uma quantia de medalhas com o meu tio, praticamente. Ele fez a mesma coisa, pegou, meteu no quarto dele. Aí miúdas que entra no quarto dele, não, acabou, deu todas as minhas medalhas. É base, atleta. Não, podes levar, acabou as medalhas. Mas ainda tem uma boa quantia aí guardada. Mas foi complicado, então, e tu, Luís? Quantas medalhas tens? Eu tenho 21, 21 medalhas. Só ofereci uma que era de plástico. Todas estas são nacionais? Porque o mestre Neto já tem um leque de misturas de nacionais. Não, na verdade não tenho muitas internacionais, porque eu só tenho internacionais 3. É a do africano, uma que foi lutar na África do Sul e essa do vice-campeão mundial. Ok. As minhas não contam como internacional, mas é da organização internacional. Que eu tenho são as da IGP. Mas foram campeonatos todos nacionais. Infelizmente ainda não tive a oportunidade de competir lá fora. Espero que essa seja a primeira, né? A primeira de muitas. A primeira de muitas. Qual foi o campeonato mais marcante em que vocês participaram a nível nacional? A nível nacional, o mais marcante foi foi o segundo Copa Lobão, que eu lutei numa categoria que tinha 30 atletas. Uau! 30. Era o Evandro, tinha o Bauer em cima, na chave, eu embaixo. A nossa competição era ver quem finalizava mais. Fomos batendo, que chegamos na final. Fizemos 5 lutas, com a final seriam 6. E acabamos por levar a categoria. Não há orgulho maior do que ganhar com o teu colega. Tipo, vocês dois mesmo coçarem. Bauer é um craque. Bauer é muito craque. Acho que a minha foi uma luta que eu tive contra o Eloy. Eu estava a perder 6-0. E de repente, acho que faltou um minuto, a energia do pavilhão foi. Eles restabeleceram. Nós levantamos, né? Mandaram levantar, estava a perder 6-0, todo mundo assim na bancada, bem triste. E logo que começou a luta, fui para cima, tentei passar a gorda, não consegui, ele viu o pé dele, finalizei, olha. O pavilhão todo levantou. O meu irmão saiu da bancada, foi, se atirou no meu colo, dentro do tapete. Fui desqualificado. Fui desqualificado, ele também... ficou 2 anos sem competir por isso. Até não tem nada a ver com isso. O William. Não, aquilo foi muito emocionante. Não tens noção.
Não tem noção. Mas, pô, já ganhaste, desqualificação, pô. Não, epá, isso não tem lógica. Até hoje não vejo lógica disso. Tudo bem, eles puniram meu irmão, né? Por ele ter entrado no tatame, mas eu não tenho nada a ver com isso, bro, tá sabendo? Não tenho nada a ver com isso. Já, É um fã, pode ser um sim, torcedor. pode ser um fã, tá sabendo? Não, é algo Só se- por ser irmão Estás a é ver? que Yeah, foi não, isso já desqualificado. já amamos pessoais aqui na banda, sabes como é que é? Yeah. Yeah. Mas agora, vocês foram vencendo todas as categorias de muitos campeonatos que participaram e foram criando vários rivais, né? Muito, E muito. ouve-se muito que o mestre Newton tem rivalidades com atletas como El Boy. Epá, na verdade não tenho nenhuma rivalidade com E parece que na é só um seletiva atleta que eu quero ganhar, né? Porque a vitória dele não engoli, na verdade. Então é só isso. É um gajo que eu quero ganhar, só mais nada. Yeah, não tenho nenhuma rivalidade, mas eu tenho muita gente que me odeia. Por quê? Porque eu sou um gajo que eu venho a ganhar tipo, os melhores de cada academia. Estás a ver? Então, tipo, os putos que são fã, por exemplo, vou dar um exemplo. Um puto, por exemplo, o Copé, meu fã. Estás a ver? Copé, Sou teu fã. Vamos não supor tem que o Copé é como. meu fã. Acho que todos da academia somos fãs do Yeah, mestre yeah. O Newton. Copé vai ter raiva de mim. O Copé vai ter raiva do. Como é que eu posso explicar? Do El Boy, por Yeah, ele, do por eu boy, sou porque fã o boy dele. me ganhou. Estás a perceber? Mano, isso. que não tem sentido. Estás a perceber? Yeah, então eu fui ganhando inimizades assim. Há tempos, não foi há tempo, já foi há bastante tempo. Eu fui uma competição. O Lobão postava muito essa cena. Quem você acha que ganha? Estás a ver? Metia-se fotos. Então foi uma menina da Aliança. Um menino da Aliança comentou e Newton. Foi um problema. Outra menina foi, escreveu. E Newton, estás a meter em Newton porque vou te queixar no mestre Yuri. Identificou o mestre. Eu falei, "Mas que isso não tem sentido. Estás a ver? Não tem sentido. Por quê? Estás a perceber? Então eu acho que o Bipo leva esse man muito a sério. Uau. E tu, Cupé, depois de muitas raspagens, Eu tinha o Matias tinha me ganhado quando era faixa branca, ficamos depois bué de anos, eu numa categoria, ele noutra, ele a bater, e criou-se, quando o mestre Lobão criou o Duelo de Titãs, muitas vezes tentamos fazer a nossa luta, mas acabou por não acontecer, por N motivos. Encontramos-nos anos mais tarde na faixa roxa e já não foi a mesma coisa, já não senti, mas ganhei a luta, né? Ganhei bem, dominei bem a luta. E agora, recentemente, tem aí um adversário, o Malha. O Malha agora é o meu rival. Estamos a lutar pela coroa. uau, Yeah. és que ganhaste agora na seletiva. Yeah. Mas agora, o mestre Newton teve uma luta que eu vi no YouTube, que foi de Nogi, que fez contra o rival, né? Contra o El Boy. Foi, certo. Foi uma luta em que o mestre Newton fez um levantamento, Certo. deu, acho que bate-estaca, né? Sim, bate-estaca, sim, Yeah. sim. Foi desqualificado. Mas por qual motivo? Aquilo foi uma técnica... Na verdade foi sim. Não, mas na verdade ele começou a fazer uma técnica legal. Ele fez como chama? Crucifixo. Isso não é permitido nas regras da AGC. Ele fez primeiro, mas tudo bem. Por ser neutro. Ele fez, mas aquilo foi bate-estaca. Sim, foi desqualificado. Foi legal. Não podia ter feito isso. Mas sentes que foi influência do... Não. Ou há rixas também Não, que... essa rixa já é antiga, né? Essa rixa é antiga, mas aquilo que eu fiz não se faz. Mas foi só na emoção, não fiz de propósito. Yeah, Ok. No calor da luta, acabei por fazer e fui desqualificado. Mas sentes que cá no Jiu-Jitsu internacional os árbitros em certos aspectos têm influenciado muito sobre vitórias e derrotas de alguns Não tem atletas? como, acontece várias vezes. Eu então sou vítima. Por isso Sofro é que muito com isso. é melhor ganhar logo do que deixar pra para... deixar na mão do árbitro. Epá, os árbitros, tu não tem como veres um atleta que agrega muito ao campeonato e lhe prejudicar, tá vendo? Por exemplo, se o Mika for competido pela IBJJF, né? Tiver a lutar com alguém com menos expressão, é claro que o Mika finaliza sempre, então nem deixa dúvida. Mas em caso de deixar dúvida para o árbitro, é natural que escolha um Mika. Eu, se tiver a lutar com o Mika, eu sei que Não, aqui é ao decisão do contrário. árbitro. Nada. Eu vejo que aqui é o contrário. Não, depende Aqui de. na banda. Porque você quando tá ganhando muito, todo mundo nesse gajo tem que perder.
Estás a ver? Pelo menos é o que acontece comigo. Yeah. Tanto Ou começam também a criar alguns novos atletas para tentar ir buscar a coroa. Mas tu és boicotado, assim se posso dizer, né? Por ganhares muito ou por seres da GF? Também é um ponto. as duas coisas, mano. Não sei se é só por ganhares muito, estás a ver? Se tu és um atleta querido da organização, se fores um atleta querido da organização, é a minha visão enquanto atleta. Nunca trabalhei numa organização de campeonatos, não tenho. É a minha visão enquanto atleta. Se tu fores um atleta querido pela organização do campeonato, é natural que o árbitro escolha na decisão do árbitro o atleta mais bem cotado. Por exemplo, se é uma luta casada, né? BJJ Star, o atleta que já ganhou 13 vezes aquela competição e vem um atleta novo e faz uma luta dura que vai para a decisão do árbitro, o nome conta muito. Então eu vejo por esse ponto, por esse lado. Yeah. Mas agora, qual foi o campeonato em que tu fizeste as tuas lutas e sentiste que tu foste injustiçado? Nunca tive. Sempre que me ganharam mesmo. Sempre que eu ganhei, bati mesmo. Yeah. Eu já tive muitos. Não tenho como contar aqui. Eu não. Muitos Eu não campeonatos. tenho assim tantas experiências. Mesmo. Não tenho como contar. Eu tenho muitas injustiças aqui. Já teve tipo, às vezes que eu sentia que merecia 2 pontos e não deram, mas eu sempre que ganhei minhas lutas, finalizei, eu ganhei mesmo. Dificilmente vou na decisão. Nunca, não me lembro de ter ido na decisão do árbitro assim, nenhuma luta. E sobre os campeonatos aqui, quais são aqueles campeonatos que vocês acham que agregam mais técnica para vocês? Aqueles campeonatos que vocês aqui, em Angola, vocês querem fazer porque sabem que vai te dar um nível em que você possa chegar lá no exterior mais... AGP. Acho que é AGP e agora é o campeonato da federação. E agora o da federação. São os campeonatos. Eu luto em todos os campeonatos. Eu também não escolho o campeonato, mas se tivesse que dar grau de importância, por exemplo, tem um campeonato no mesmo dia, a AGP seria a prioridade. O da federação também, por envolver lugar no Mundial e tudo aquela convoltura que vem, né? Então, a AGP e a federação são os principais. Mas fala-se muito dos boicotes. Essa rixa entre muitos outros atletas com os atletas da GF Team, a que se deve? Será que tem a ver com... os atletas de Jiu-Jitsu normalmente as questões são aquelas de ser melhor, ganhar os títulos? São histórias antigas. Nós também já encontramos. Já encontramos essa luta. Também só tivemos que... Não estamos a dar continuidade. Até hoje em dia tá mais razoável. Hoje já em foi dia pior. já foi pior. Hoje em dia já tens atleta da Zema a vir treinar na GF, já tens atleta da GF aí treinar na... Já consegues encontrar. Antigamente você... Difícil. Ei. Agora que com os treinos da seleção, você vai criar mais amizade. Acredito que as coisas vão mudar. Ok, eu vou pedir aí para todo o pessoal deixar o like, subscreva o canal, a conversa está bastante interessante. Nesse bloco que vamos entrar agora, vamos falar sobre um pouquinho daquilo que é a gestão de carreira, de marketing. Vamos falar também sobre a seletiva, daquilo que aconteceu do campeonato para o Mundial que vem aí para dia 10 de julho. E vamos falar também sobre aquilo que eles esperam sobre esta arte marcial em Angola. Então, dizendo sobre... entrando num ponto, o nosso caro instrutor Luiz Antônio tem falado bastante do Mica. Quais são os atletas internacionais que vocês têm um grau de admiração muito elevado? Da minha categoria, eu sou da categoria 62 quilos, né? Na minha categoria, os atletas assim, de agora ou de todos os tempos? Todos os tempos, de bom. agora. A minha categoria, o melhor atleta da minha categoria é o Bruno Malfacini, que levou acho que 13 campeonatos da categoria, 13 mundiais. Ok. Mas tem aí o Diogo Reis, tem o Kleber Clandestino, tem o Meirã, acho que às vezes ele luta 62. O Meirã é muito craque. Se eu tivesse assim que ter o jogo de um jovem no momento, seria do Meirã. E tem o Diogo Pato. São
da minha categoria. Agora, de modo geral, todas as categorias. Primeiro está o Rafa Mendes, meu ídolo. Depois está o Leandro Ló e o Felipe Pena. São Uau. os meus atletas de referência. Os que eu aprecio, me identifico, é o Ronaldo Júnior, o Anderson. São os dois atletas que eu aprecio bastante. Tem um jogo muito idêntico ao meu. Gosto muito dos atletas. Mas agora, quanto à gestão de carreira, como é que vocês preparam o vosso pré-lançamento para os campeonatos do exterior em termos de divulgação, patrocínio? Como é que funcionam os patrocínios cá em Angola para, né, apoiar o atleta? Eu estou a entrar agora para esse mundo, então ainda sou muito inexperiente, né, de correr atrás de patrocínio, porque eu tinha que ter algo a oferecer ou algo para demonstrar, né? Porque tu, quando vais pedir patrocínio, tem diferença entre pedir patrocínio e pedir apoio. Então, nós atletas aqui ainda não temos, tirando algumas exceções que já lutaram fora, já têm portfólio, têm capacidade de pedir patrocínio. Eu ainda não tenho capacidade de pedir patrocínio, ainda não tenho nada para oferecer às empresas. Então, tu, quando vais pedir patrocínio, tens que ter algo a oferecer, seja a nível de imagem, a nível de retorno financeiro, a qualquer. Então, o que eu peço nesse momento são apoios, porque eu não posso dar nada em troca. Se eu não posso dar nada em troca, eu estou a pedir a doação de fundos, né, para possibilitar que eu viaje e que vá competir lá fora. À medida que eu vou conseguindo títulos e resultados e aumentar a minha imagem nas redes sociais e ter mais seguidores, aí já começo a ter algo a oferecer Até porque às os títulos empresas. é uma consequência e depois vai começar a atrair outras coisas. Mas já o mestre Newton, com o nome que se tem, imagino que o patrocínio tem muitos patrocinadores atrás do mestre. Não, na verdade, na minha vida nunca fui atrás de patrocínio. Né? Eu sempre fui um gajo que sempre gostei de lutar. E, graças a Deus, tem um cota Orion Camorteiro, mas mando já um abraço para ele. Está muito fixe, faz também jiu-jitsu, faixa azul. Inclusive foi que lhe graduei para Rocha. Ele viu-me a lutar nos campeonatos, admirou. Né? Na altura ele era atleta do Tuquene. Marcamos uma reunião num restaurante. Fui para lá, até nem estava a acreditar. Fui para lá, conversamos. E aí, graças a Deus, ele me apoia até hoje. Estava com o Soutinho, mas o contrato já acabou. Né? Me patrocinava os kimonos. E aí, agora só tenho o Orion. É ele que me ajuda quando ele pode, né? Na verdade, nunca acreditei muito de correr atrás dos patrocinadores. Porque patrocínio aqui na banda é muito difícil, porque a nossa modalidade ainda é amadora. Então os patrocinadores pensam mil vezes em te apostar, estás a perceber? Então, por isso mesmo, eu também, tipo, os meus objetivos aqui na banda é só lutar World Pro, só. Mais nada, só gosto. Eu, se for para viajar, só para lutar mundial. Então, por isso, nunca corri muito atrás dos patrocinadores. Mas os patrocinadores são bem essenciais devido a certos aspectos que o atleta deve ter em termos de cuidados de preparador físico. É muita coisa. Suplementos. Eu acho que em termos de retorno financeiro para as empresas ainda não é... É uma modalidade amadora. Ainda não é tão viável assim. Mas ainda assim também depende, porque uma determinada empresa que fornece bebida energética, sendo que existem atletas de grande renome aqui nacional, pode impulsionar as vendas e eles de certa forma podem patrocinar. Sim, disseste certo. Atletas de renome que já construíram um certo portfólio, por exemplo. Mas os atletas, por exemplo, tu estás a ganhar o AJP. O Mestre Newton está aqui, também está ganhando outros campeonatos. Acredito que se o Mestre Newton começar a investir de forma elevada nas redes sociais que ele tem, a impulsionar a marca que lhe apoia, tu vendes, cada bidão de speed que tu vais vender é um determinado valor que tu ganhas. Sim. Aquele é pay-per-views que chamam, não sei o quê. E é dinheiro. Sim. É dinheiro. Então o retorno daquilo é o apoio que aquela empresa tem. Só que a empresa acaba ganhando 2 vezes mais. Quando tu vais para um campeonato que é pago
e tu recebes alguma coisa. Sim, é isso que não temos aqui na banda. Estás a ver? Por exemplo, se uma empresa tivesse a fazer um planejamento para um atleta, por exemplo, para lutar o campeonato mundial de jiu-jitsu, né, em Abu Dhabi, que o prêmio para a faixa preta São 10 mil. 10 mil dólares, por exemplo, né? Vamos supor que tu tens um ano inteiro para preparar esse campeonato, então teria que patrocinar viagens para ir ganhar rodagem lá fora. Claro. Teria que patrocinar fisioterapia, preparação física, teria que patrocinar alimentação, porque tu para patrocinares um atleta aqui em Angola tens que cuidar de tudo, porque tu não tens aqui nada. O atleta hoje em dia que treina, ele come também o que consegue, ele treina nas condições que consegue, se tem lesão tem que rezar para passar, porque não tem dinheiro para pagar um fisioterapeuta. Então o patrocinador, se te quiser apostar a sério, teria que olhar para todos para todos esses aspectos. E talvez com os preços que tem aqui também para, por exemplo, viajar para a Turquia para ir fazer um AGP, para ganhar pontos, às vezes o preço é maior do que o que tu vais ganhar no campeonato. Ok. Tá, então, o que é que tu vais dar à empresa? Vais dar o prêmio se ganhares e ainda tens a possibilidade de não ganhar. O que para nós espectadores e para amantes do jiu-jitsu não é algo relevante, mas financeiramente falando, para a empresa, tu não podes ser um risco tão grande. Então, perdes o primeiro campeonato, perdes o segundo, a empresa já fica assim, tu não estás-me a trazer resultados, eu estou a gastar mais do que o prêmio do campeonato e tu não ganhas. Então, ganhar um campeonato de jiu-jitsu na faixa preta principalmente é algo muito, mas muito difícil. E precisa de uma preparação a sério. Tu não podes dividir mais com ser estudante ou ser trabalhador em outra área. Tens que te focar 100% no jiu-jitsu. E para isso precisas de ter um acompanhamento mesmo de uma equipe. E para ter esse acompanhamento é um custo muito grande. Então, eu acredito que com a entrada de grandes Novos players, de novos praticantes, a exposição, eu acredito que daqui a mais uns anos é que vamos conseguir aqui ter esse... Já tem atletas lá fora que são patrocinados pela Reebok, pela Nike, Então, à medida que vai tendo essa exposição, vamos conseguir ter essa infraestrutura. Enquanto não, temos que nos virar da maneira que podemos. Porque às vezes o patrocínio vem de um tio, ou de uma prima, ou de uma empresa. Mesmo a empresa que te patrocina é porque tem um familiar dentro, ou o teu pai ou o teu tio conhece alguém lá. É muito por influência e por links, não é porque tu representas racionalmente um retorno financeiro à empresa. Quem te patrocina... É mais por uma questão solidária. Por uma questão solidária, yeah. Então... Não te patrocinam porque querem resultados, te patrocinam porque gostam de ti ou porque querem te apoiar. Então, enquanto o tipo de patrocínio for esse, nem todo mundo vai conseguir ter esse tipo de patrocínio, porque com a realidade daqui, uma empresa para se manter já paga um absurdo de impostos, já paga x, pensa duas vezes em dar 1 milhão para tu ir competir lá fora. Então, 1 milhão nem chega. E 1 milhão não chega. Só o bilhete já são 600 e tal. Então, só o custo de transporte também é muito caro. Custo de transporte. Mas agora, em termos de campeonatos cá a nível nacional, mestre, porque será que estamos em condições de criar campeonatos nacionais pagos em que os atletas, pelo menos os mais graduados que são faixas pretas, será que podem ser pagos? Podem, por que não? Tem muitos atletas capacitados, tem pessoas que vivem do jiu-jitsu, tá a perceber? Então, nós temos bons atletas no mercado e pode sim ser pago normalmente, pode. E o que é que falta para isto? Eu acho que falta... normalmente os campeonatos nacionais, agora que a seleção, ou seja, a federação é quem organiza. E normalmente os campeonatos nacionais eles não pagam. Mesmo no judo, karaté, dificilmente, porque esse campeonato nacional é para a pessoa apurar-se para a seleção. Você percebe? Então, não acredito. Normalmente os campeonatos que pagam aqui na banda são mais lutas especiais, lutas casadas.
perceber? Se não, um campeonato normal é muito difícil. Qual é a maior dificuldade que um atleta de jiu-jitsu aqui em Angola pode enfrentar? Uma dificuldade, patrocínio, porque a maioria dos atletas aqui em Angola querem ser campeão mundial, né? A maioria, né, que compete. Patrocínio, mas o que... Deixa eu ver... mesmo necessidades em casa, porque muitos atletas se calhar nem têm o que comer. Estás a perceber? Você imagina, um atleta que sofre de... Um atleta que não tem comida em casa, não tem como fazer um bom treino, por exemplo. Estás a perceber? Então ele vai ter que lutar para conseguir um emprego, primeiramente. Depois fica desgastado, vai reduzir o número de treinos. Estás a perceber? Então, é complicado. Estás a ver? Suplemento, só suplemento. O suplemento pode custar 30 mil a 50 mil kwanzas. Sim. Estás a perceber? E muitos atletas não têm condições para isso. E um atleta profissional, ou seja, um atleta que segue um rigor de campeonatos, tem que suplementar, senão não aguenta o treino. É por aí. E com a fasquia assim a elevar-se, hoje em dia já não encontras no campeonato um atleta fraco, que não sabe nada, é difícil. Então, hoje em dia o que faz a diferença nos campeonatos é se um suplemento ou não, faz muita diferença. Um atleta suplementado e um aqui atleta... na banda é muito caro. Então, isso porque também não tem uma produção nacional, isso é tudo isso é importado. também, certo. Então, tocando no ponto de pagarem os campeonatos, nos campeonatos, acho que o Covid-19 veio dar uma grande dificuldade, porque antes do Covid, o nível de espectadores de jiu-jitsu estava muito grande. Teve um campeonato que foi feito depois do Covid, não depois, assim no meio, que quando liberaram os campeonatos, o primeiro campeonato foi no Paz Flor, organizado pelo Mestre Lobão. Aquilo abarrotou a sério, todo mundo ficou doente, até porque era pouco espaço. Então, antes do Covid, o nível a quantidade de espectadores estava a crescer muito. Então, isso é que faz trazer rentabilidade ao campeonato, o que ajudaria os organizadores a pagarem, porque se tu tiveres que pagar o estádio, o tatame, a organização, tudo, também o custo ficas quase sem lucro nenhum. Pagar a categoria? Pagarem categoria ou pagarem, por exemplo, não, pagam simplesmente a categoria das faixas pretas. Por exemplo, as outras faixas, a mesma regra que é da IBJJ. Só as faixas pretas. E faixas coloridas, não? E faixas coloridas. Depois tens esse problema. Competidores também. A maior massa de competidores em Angola é roxa e azul. Okay. Porque faixas pretas aqui na banda quase nem não lutam. Competem. Então, sim, a maior massa... Mas por quê? Porque depois vaidade. Vaidade também, não só porque tu atinges aqui a faixa preta muito tarde. Começas a atingir a faixa preta com 28, 29. 28, 29, começas a ter família, filhos, vão te perguntar, mas você só quer treinar, não estás a trazer nada. Então, deixas de olhar com tanto foco para a competição e começas a olhar para as dificuldades que o país te dá. Porque a arte marcial te ajuda a sair um pouco da realidade do país em que vives, né? A comunidade do jiu-jitsu é um mundo completamente paralelo ao que acontece à volta, né? Então, à medida que vais crescendo, vais ter que também trazer resultados dentro de casa. Tu és um pai de família, tu tens que sustentar a tua família, tens que trabalhar e o campeonato não paga. Ou mesmo que pague, só vai conseguir pagar 30, 40 mil kwanzas por campeonato. Não consegues fazer nada. Então, entre trabalhares e seguires a tua vida para sustentar a tua família e continuares pelo amor ao jiu-jitsu, a competir, sendo faixa preta, acho que a escolha é muito óbvia. Então, a maior massa de competidores é azul e roxa, que ainda vivem com os pais, ainda dependem. Mas é mais por uma questão de amor também. Também, sim, também. Vaidade também, porque tem muitos atletas aqui. Mas e os custos? Que vivem de jiu-jitsu e não lutam. E os custos
dos campeonatos? É muito elevado. E lutar aqui na Campeonato banda é pode ter 18 difícil. mil kwanzas hoje em dia. 12, 12 mil 18. kwanzas. Mas também entende-se porque também está tudo a subir. Está tudo muito Não, caro. mas será que nós também não temos condições de... O grande problema é que também o espaço em que vai ser alugado é aquele preço que não é favorável. É isso. É E isso. o camarada que vai alugar o tatame também não vai já. favorecer. É- E o é- protocolo também não quer receber um valor baixo. Essas são as desvantagens do crescimento, né? À medida que vai crescendo, por exemplo, se o Alain vem me alugar esse espaço, eu sei a dimensão que o Alain tem, eu não vou lhe alugar barato, tá vendo? Porque eu sei que tu podes me pagar mais do que eu estipulei como preço. Então começa a subir o preço. Se antes alugar um campeonato por dia fosse 200 ou 300 mil kwanzas, hoje está 500, 600. Mas também nós aqui gostamos de ver o seguinte, é o sucesso do campeonato do outro. Pô, ele conseguiu encher, então amanhã vou cobrar mais. Sim, é Só isso. que ele não pensa que com o número de campeonatos que tu vais liberar para ele organizar, tu também começas a lucrar. ganhar mais. Sim. Ele começa a subir, não, pô, ele encheu, vou subir 300. Não, agora 350. Na medida que tu vais entrando com um novo campeonato, ele vai subindo o preço. Essas são as coisas que dificultam. Depois o jiu-jitsu é uma arte muito cara. Tu conseguires um kimono 50 mil é o salário de muita pessoa. É verdade. E depois... Tem pessoas que querem treinar jiu-jitsu. Só digo o preço do kimono. Desiste, Recuam logo. então, tá Tá vendo? aí, um exemplo, tá aí, quer treinar jiu-jitsu, tu vai lhe dizer, o kimono tá a vender 35 mil kwanzas e tudo mais. E já é um 35. usado. Usado, yeah. Um usado. E agora que o dólar subiu, não sei quanto é que deve estar um kimono. Ele tá Os dizendo, kimonos não, estão 70 mil, Kimono- da Vênus 112. lhe diz um Também kimono salário de de 100 muita e tal, gente. É só. tava a dizer que não, o kimono tá muito caro. Esse não conhece a realidade. Yeah. Então, treinar jiu-jitsu, a arte marcial em si já exige muito. Jiu-jitsu é muito caro. Tu treinares com tudo, teres um kimono, faixa, resguarde, pasta de treino, porque você não vai querer treinar também com um kimono bonito e a pasta está toda a descolar. Também vais querer a pasta da academia, ou por exemplo a pasta da Karma que estão a vender aqui à frente. Então tem muitos empecilhos. Suplemento, você está a treinar contra o jiboia que está a te bater, não tem como, desde que suplementar para chegar pelo menos no nível de força, tá vendo? Então, Faz ferro. Não é o suficiente. não é suficiente. Vais fazer ferro, dia seguinte estás cansado. Enquanto que está a tomar suplemento, fez recuperar. ferro hoje e já recuperou por causa do suplemento. Dia seguinte está a fazer outro trabalho, tá vendo? É diferente, mano. Eu acho que vou suplementar também. Ainda bem que tá me trazendo umas caixas aí. Aproveita. Umas drogas. E há umas caixas. Creatina é importante. Não, tem outras vitaminas também. Aí já. Não, o mestre Neto é especialista nessa parte. Não sei se estás a falar de quê. Não, Já ele agora sabe, ele também sabe. quero. Porque daqui a pouco o mestre Neto vai perguntar o que é que tem naquela caixa. É isso que eu quero Yeah. saber. Epá, mas agora, falando um pouquinho daquilo que o mestre Neto tem de sucesso, porque há que se aproveitar, porque é uma honra ter um vice-campeão mundial. Thank Ué. you, thank you Essa very much. sensação não é fácil. Temos agora o Cupé que também, porque vocês são, para mim, né, são um dos atletas promissores para ganhar essa cena da Mongólia, que vão bazar. Porque estão em um nível excelentíssimo. Mas conta-nos, como é que foi essa oportunidade de participar na seleção de wrestling e como é que foi o processo? Epá, de wrestling, na verdade, como eu tinha dito, eu sempre fui um atleta muito destacado, tanto no grego-romano como no jiu-jitsu. Então, eu com 14, 15 anos já lutava com os adultos. Então, o mestre foi me observando, o presidente da federação. Então, tem um belo campeonato que eu depois lutei como adulto, ganhei a categoria, levei a taça do melhor atleta de grego-romano naquele evento. Então, eles decidiram me chamar para a seleção, participei na seleção e fiz o africano no Egito, mas infelizmente perdi. Mas foi uma experiência boa. Eu sempre fui um atleta que posso não participar no nacional, mas o presidente sempre me chama para a seleção. Não só o presidente, como os outros mestres que já me conhecem, sabem que eu tenho um talento, chamam sempre para a seleção. Mas agora, em termos de clima é bem diferente. O clima da Angola, quando se vai fora, como é que é a preparação lá?
Epá, a maioria das vezes que eu lutei foi o Mundial e o World Pro. E o clima, pelo menos no pavilhão, é muito gelado. Muito, muito. A sério mesmo. Então tu tens que aquecer primeiro, tá bem quente, depois pra você poder entrar e lutar. Porque se você entrar assim, sem aquecer, você vai sentir, logo no primeiro segundo, vai sentir um cansaço absurdo. Então é sempre bom aquecer antes. Tem sempre os colegas aí, aqueces. Se tu te sentires bem, eles vão te chamar, tu vais, luta. Mas em termos psicológicos, tem que estar bem Não é firme. fácil você ver todos os teus adversários. Você não sabe quem é o teu adversário. Estás a perceber? Tu só ficas à espera da tua luta. Então é preciso você ser muito forte. Tem pessoas que não aguentam essa pressão. E tem aquela que tu tens que lutar com muitos reiras, não só os reiras dali do campeonato, mas sim também os que deixaste aqui em Angola, que estão a torcer contra. Contra, certo, certo. Estás a ver? certo. Pessoas que estão aqui a dizer, pô, se perde. Tem que para perder. Para não Yeah, trazer, yeah. vai ganhar base mais do que é. Infelizmente é assim que acontece. Isso é natural, isso é natural. Ah, Eu acho que isso é natural, né? Porque da mesma maneira que temos apoiantes, também temos reiras, né? mas sendo que é o nosso camarada que está lá nos representar, indiferentemente de ser de academia diferente, temos que torcer todos. Mas há Só quem que- consegue separar, há quem É não. quem não, infelizmente. Há quem torce mesmo. Esse da Jeff não Tem que pode perder. ganhar. Estás a ver? Angolano Mas- não. Mas se ganhar é uma referência na banda. É banda, com Sim, certeza. com certeza. Todo mundo lá fora devia apoiar, olhar como um só, né? Mas há alguns que sim, há outros que Acho que não. não. E a vida segue mesmo assim. Em termos de nível técnico, como é que tu vês o nível técnico dos atletas, não é? De outros países em relação aos atletas angolanos? Epá, para ser sincero, a nível da África, nós estamos bem. Mas a nível mundial, não. Ainda nos falta muito. É o que eu acho. Acho que ainda nos falta muito. Para nós conseguir alcançar os níveis. Será que é aquele processo que o Luiz Antônio disse que é suplementar e... Não só eles vivem daquilo, tá a ver? Eles vivem do jiu-jitsu, nós não. Estão aqui à escola, estás a perceber? Tem um que trabalha, agora que terminei, vou ter, próximo ano, se tudo der certo, vou começar a trabalhar e não vou ter tanto tempo para o jiu-jitsu, estás a ver? Eles não, eles nascem para aqui, eles só fazem jiu-jitsu mais nada. Então vai ser muito difícil. Nós Tem que tentamos surgir com- alguém que vai fazer uma proposta milionária para o mestre, Yeah. em que vai estabilizar todos os mambos e Também poder fica só viver do aqui. jiu-jitsu. Isso é Yeah. complicado, Isso, né? isso faz toda a diferença, que ainda Não, claro, porque tem alguém que diz que a melhor forma de você ver alguém a desempenhar bem o seu papel é tu meteres uma proposta elevada de quantidade de valores e tu Ok. dizes, uau, o que é que tu precisas? Eu preciso isso. Se eu te dar isso, vais atingir isso, vou. Está aqui, tudo que você tem. E ele vai dedicar somente a fazer aquilo que você quer. E isso, de certa forma, faz bem, porque não tem como tu manteres um atleta de grande nível. Quando ele está a pensar onde é que vai dormir. Tá bem? Não tem como. Assim mesmo. Não tem como. Isso que acontece. Ele está a pensar, pô, vou dormir aonde? Yeah. Como é que eu vou comer? Uhum. Ei, a minha tia ligou-me, tem pedido, está-me a pedir dinheiro. Estás a perceber? Se eu lhe dizer que estou aí treinar jiu-jitsu, vai me falar mal. Yeah. Não é bem Infelizmente, complicado. essa é a nossa É a realidade. nossa realidade. Yeah. É bem complicado. Mas é pá, e quando vem o bolo, o mestre Newton foi um dos que recebeu uma bola preta. Sim, sim, sim. Né? Diferente de A muitos. primeira, depois de tantos anos, essa foi a primeira vez. Nunca tinha recebido. Ok. Yeah, não foi a primeira vez. Não, mas Nunca tinha a recebido leva prêmio igual daqui. do mestre já começou a dar outras esperanças. Não, pro graças a jiu-jitsu Deus. nacional. Graças a Deus, já. Quem tiver visão, já vai conseguir agarrar. Não, e de certa forma é um dos testemunhos, recebeu valores Sim, do sim, Estado, foi Graças a recebido Deus, sim, recebi. e vai se vendo, né? Com certeza, com certeza. Mas agora, com esse valor que recebeu, será que é usado novamente para investir? Com certeza, com certeza. Vai ajudar na suplementação, no ginásio, estás a ver? Esses gastos que eu preciso. Se precisar de mandar kimonos, estás a ver? Kimonos, isso que eu preciso. Viagens. E aí já vou poder custear com o meu próprio dinheiro. Yeah. Também investir, né? Temos que investir, porque também não posso gastar tudo assim. Estás a ver? Tenho que ter alguns investimentos também. Por aí. Epá, eu vou pedir para o pessoal, nós vamos entrar já para a reta final, que é a última take, que nós vamos falar sobre o campeonato da Mongólia, vamos falar sobre o que aconteceu na seletiva. Ok?
vamos falar sobre isto. Então vou pedir para tu deixares o criar teu rixas like. aqui. E se tu gostas do nosso conteúdo, partilha com os teus familiares, partilha com aquelas pessoas que tu tens um determinado contato, ok? E coloca like, porque assim tu identificas e ajudas o YouTube a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas e o API vai trabalhar nesse sentido, ok? Então siga-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Spotify. Embora que agora vamos mudar de distribuidora, mas ainda assim vamos continuar no Spotify, mas vamos aumentar o engajamento mais elevado em relação ao Apple Podcast, no Google Podcast, porque vamos mudar de distribuidora. Mas ainda assim o e-mail é o mesmo e o nome também é o mesmo. Então, dando continuidade, eu estou a falar com os 2 campeões da seletiva, cada um na sua categoria. Com certeza. Mas como é que foi esse processo de preparação para poder participar na seletiva? Na verdade, foi normal como os outros. Para mim foi mais um campeonato. E apesar que a pessoa fica com certo receio por eu ser mais graduado e saber que eu vou lutar com menos graduado. Okay. Eu fico com o maior peso, estás a perceber? Mas a preparação não foi diferente dos outros campeonatos. Foi uma boa preparação. Cheguei e fiz o meu trabalho como deve ser. E graças a Deus consegui vencer. Felizmente o Luís não teve a oportunidade de ter faixas pretas na tua categoria. Não, teve. O Américo. Sim. É o único faixa preta na tua categoria. único. Já o mestre Newton teve bastante e ganhou todas as lutas. Não, eu fui. Excepto eu era o único faixa preta. Tinha marrom. Não. Tinha um faixa preta. Era o Edmilson. Era o único faixa preta. Além de mim. Tinha um faixa roxa, um faixa azul e um faixa marrom. Uau. E a categoria do mestre, parece que a única luta que tiveste mesmo de power elevado é a final. A final foi... A final era o tudo ou nada. Era tudo ou nada. Tive que ser mais cauteloso. Assim não... Porque nós aí na plateia estamos... Faz! Quer dizer, a pessoa está no tatame, faz. Não dá para fazer à toa. E aquele cara Porque também é bom de trocar em pé. Eu já perdi lutas assim, na emoção, aquela que eu disse que eu perdi com o Mário. Foi assim, a emoção, a plateia todo faz. Eu sempre fui um gajo que teve muita claque, tá a perceber? Então vai. Naquela emoção você faz uma queda à toa, pega uma costa, acabou a luta. Então, hoje em dia sou mais cauteloso, já não sigo tanto o público. Mas qual foi a maior dificuldade que vocês viram na seletiva, nas lutas? A minha foi o Malha. Malha foi na final? Foi a final. Eu acho que aí foi mais fácil. Não, eu tive... A luta anterior foi mais fácil. Não. A final que eu vi, a luta praticamente foi mais fácil, porque tu entraste, finalizaste rápido, estavas a ganhar. Essa foi a primeira. A final foi com o Malha. Sim, mas aí não teve grande dificuldade, pelo que eu vi. Eu dominei a luta, né? Dominei a luta, Sim. mas ele... Foi a luta mais dura. Foi a luta mais dura. Eu senti... Eu tinha 2 pesos aí. A primeira é que ele já estava 1-0, ele estava a ganhar. Porque no campeonato da AGP, Ele levantou. ele ganhou a luta. Eu não dei o foco necessário a ele. Eu não conhecia antes daquela nossa luta, eu ainda não conhecia o Malha. Então, ele ganhou e eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Esse gajo me ganhou, não, tenho que desforrar. E tive a oportunidade de desforrar antes, né, nesse campeonato, porque eu sinceramente não contava que ele fosse a final. Na minha cabeça estava que ele poderia até ganhar o Sérgio, mas duvidei muito que ele fosse ganhar o Mestre Américo. Então, quando ele ganha o Mestre Américo, mais uma responsabilidade. Então, já eram 2. A dele ter ganho, eram 3, na verdade. A dele ter ganho a nossa primeira luta, de ter ganho um mestre da minha academia e de que o primeiro lugar era mais importante. Então, não só pelo campeonato, mas porque eu tinha que lhe ganhar mesmo. Então, foi uma luta com mais estresse. Até porque já havia rivalidade no AJP, ganhou no campeonato passado, tinhas que, de certa forma, receber a medalha. Tinha que
Mostrar que ele é o rei malha, então é que tirar um coxa coroa daí. Mas agora, Próximo, olha. quais foram as categorias que mais difícil estava? Porque tinha a categoria em que 700. estava o mestre Aldo e o mestre Jiboia. Essa categoria já sabia. Acho que a categoria mais difícil foi a Faz 77. tinha muitos a A craques. 77 era Tinha do com- mestre Nelton? Não. do Do mesmo Marinaldo, Jorge, Ah, ok. William. Foi a que teve o campeão improvável. Tava dura aquela categoria. O menos provável de ganhar aquela categoria foi que quem venceu. ganhou. Yeah. Mas é pá, por isso é que. Mas por que que houve essa separação em termos de. Ou seja, Faixa. houve essa junção em termos de faixa? Não havia necessidade de se criar uma seleção de faixas azuis? Não, porque o campeonato Na regra. não separa faixas. Sim, O campeonato junta todas as faixas. Faixas. Então, se fosse assim, só Mas as faixas isso pretas. é em todas as modalidades. Sim. Isso é toda a modalidade. Então aí Judo. o faixa azul vai chegar no Mundial pode lutar com faixa preta. Pode, Sim. normalmente. Desvantagem total. Você não vai saber. Nunca Você não vai sabe. saber se ele é faixa azul, faixa preta. Você não vai saber. Não, vai saber na técnica. É aquele ponto não que tem eu te nada a ver. disse. O faixa azul, imagina que ele é um faixa azul com 10 anos de jiu-jitsu. É verdade. Ok. Ele é faixa preta. Ele é faixa azul na teoria, mas na prática não é faixa azul. Então, aí é que enganas. Às vezes estás a lutar com E faixa não azul. só, não precisa ter 10 anos, mesmo 3 anos 3, mesmo. 4. Um faixa azul a sério, que treina mesmo a sério, ele pode vencer uma faixa preta. Pode. Isso acontece. Nesse campeonato da Mika já federação, mostrou muitos isso. faixas pretas perderam com menos Faixa azul. graduados. Sim. Ah, então, Muitos não, só 2. o Tukeni. Muitos. Não, muitos não, 3 só. 3, não, mesmo 3 é muito. Mesmo 3 é muito. 3 é muito. Sim, 3. É, Sim, 3. Não, já. 3. Faixa preta e marrom. Porque havia considerados na seletiva havia mais atletas da GF Team em relação a outras academias. A GF Team era a academia que mais levou atletas. Aí é? Acho. Sim, tem né? razão. A 6-9 Nós tinha estávamos em todas as praticamente... categorias. A 6-9 tinha 4 atletas da GF. Ok. A 6-2 tinha 2. A 8-5 só tinha 1. A 7-7 tinha 3 com o William. Então, tinha um bom Na atleta categoria da masculina são apenas 7, nós levamos 4. Yeah. São 7, né? São 7. 7. Nós levamos 4 categorias. Mas o que é que Mas vocês este Ramoto não conta? Conta. São 7. Como este remonta. São 7. Nós levamos 4 então. categorias. O que é que vocês acham que faltou para que a GF Team tivesse mais impacto, tanto nos masculinos como no feminino? Porque no feminino a única que pontuou foi a Dandara e a... Tem a outra A clarinha. Ripinha, acho que chegou a ganhar uma luta também. Não, que foi no ficou pódio. para o pódio. Acho que foi a Naya. Sim. Não, foi pódio. A E a Naya ficou em Dandara? terceiro, não? Ok, não sei. Não tenho assim, mas no jiu-jitsu feminino, a academia está à frente da nossa. A CP e a Z1 estão à CP, frente da então. nossa. Mas o que é que falta? Se estamos a formar cascas grossas Sim, no mas masculino, também nas meninas é só dar uma sequência. não é tão fácil. Há academias que têm mais tendência Para crianças. academias têm mais tendência para meninas. Acho que a nossa tendência é mais para os adultos. Para os adultos, para os rapazes. Para os já. rapazes, Ok. As meninas da nossa academia treinam, mas não com aquela rigorosidade. E para o lado das outras masculino, academias. para que houvesse um maior brilho, o que é que vocês acham que faltou? No campeonato? Sim. Eu acho que teve o que o campeonato precisava, porque aí provou-se quem está querendo mais. Capacitado. Quem quis mais vencer, quem ganhou. Quem teve mais fome, mais vontade de vencer, ganhou. Então, sendo da GF ou não, eu acredito que os primeiros lugares e os segundos foram merecidos. E quanto à preparação, como é que está a ser? Sendo que o campeonato é já dia 10 e vão viajar. Quando é que viajam? Provavelmente 10 ou 11. Dia 10 ou dia 11. Mas o campeonato começa dia quando? 14, dia 14. 14. Uau, chegar 10 ou 11, menos 3 dias é mais cansaço. Não, a ideia acho que é sair daqui dia 9, porque são 2 dias de viagem praticamente.
Então, Fazer escala. vamos fazer Três escala. escalas. Três países. Então, É um país com um clima muito frio. Bem frio. nesse tá 11 momento, graus. nesse momento é a altura do mais calor, que está 11. 14. 14? São 14 graus. Mas chega a fazer menos 50. Na Mongólia chega a fazer menos Menos 50 graus. Menos 50 graus. Aonde? Na Mongólia. Nas épocas mais frias do país, Menos Menos- 50 vão morrer. menos 40, menos 50 graus. Eu vou conseguir lutar com esse clima. Tive a ver hoje a temperatura do país. Em janeiro, são a altura que faz mais frio. E quando está com neve intensa, pode Mas bater essa altura menos de não 40, organiza, menos não organiza 50. campeonato, essa altura. 14 graus para nós já é um frio. Já sei. 14 graus para nós já é congelar. Se 24 Aqui em estamos a passar mal. Luanda, estamos a lutar com 19, 24. Yeah. Imagina 14. Eu não gosto de frio. Se no ar-condicionado 17 estamos a tremer. É verdade. Não, um bom ar-condicionado com uma boa manutenção em dia. 17. 17 estamos a tremer. Imagina chora. se chega a 10. Epá, ali mesmo. Mas como é que está a ser a preparação? O que é que podemos esperar dos nossos atletas para este campeonato mundial? Do nosso lado, acredito que virão bons resultados, porque estamos mesmo a vir com garra e temos mesmo vontade de vencer, seja lá em qualquer país que seja. Então vamos mesmo dar no duro. A preparação, alguns atletas estão a conseguir comparecer aos treinos da seleção na integridade, né? Eu só estou a conseguir sábado por causa do trabalho e as ocupações que tenho, mas estou a treinar, estou a fazer 3 treinos por dia, quando posso, assim, segunda, quarta e sexta 3 treinos, terças e quintas faço 2. Mas os outros estão na concentração da seleção. Quem pode falar com mais propriedade é o mestre Naldo. Ok. Eu estou a fazer todos os dias os treinos, ainda não faltei nenhum dia, mas tem alguns colegas que não conseguem aparecer por causa do trabalho, como é o caso do Cupé, da Luzimere, do mestre Ramoto. Mas o treino está sendo muito bem, passado pelo mestre Paquice e o Chicão. E acredito que os atletas estão todos capacitados para conseguir chegar ao pódio desse Mundial. Até porque para vocês, né, já é familiar, né? Tem um mestrão, que é o mestre Paquice, tem o mestre Chicão é a puxar pelo treino. Já imaginas o treino, né? Não, eu acho que esse treino triplicou. Ela aqui já dá um treino que tá nos e tanto, fazer. já dá um treino e tanto, ali não imagina. Mas agora, Mas tá sendo um treino bom. em termos de gestão de conflitos, né? Porque cada estudante ou cada atleta que aí está tem o seu mestre que puxa os treinos. E agora, muitos, México é um cara muito popular nas redes sociais. Não é? Muita gente quer treinar com ele, porque o México, quando está a dar os seus treinos, mete música, aí nós acabamos dançando muitas coisas. Olha, não está a ser diferente lá. E agora, como é que tu vês esse contato de tu vês, muita gente tem o determinado sonho de treinar com o mexicano e agora tem oportunidade na seleção. Será que é um conflito em termos de posições que o mestre da Z1, da CP passa e agora o mestre da GF Team é que está a passar as posições? Na verdade não, porque treino da seleção já não é para se passar técnica. Estás a perceber? Porque cada um já vem com o seu jogo. Estás a ver? É só para dar mais alguns ajustes, estás a perceber? Então, e graças a Deus o pessoal está a gostar do treino do mestrão, do Chicão, está a passar um bom treino. E eu estou a gostar do feedback do pessoal. Até agora ninguém ainda reclamou dos treinos. Quais são, no teu ponto de vista, quais são os atletas que tu achas que em cada categoria poderão estar no pódio? Vai ser difícil citar os atletas porque pode acontecer uma desclassificação, tudo é possível. Mas desclassificação no mínimo, já não temos o William Bombo aí para entrar no mate. E aí também não vai ser assim, vai ser considerado que é um fã, quer tirar um... Não, mas eu posso falar por mim, eu acredito que eu estou capacitado de chegar ao pódio desse Mundial. Desde que eu estou a treinar, eu me sinto bem.
Agora é só esperar. Diminuiu os haters aqui na barra. Yeah. É. Então, Luís, na tua categoria, Eu vou levar esse, mano. É a primeira vez que luto fora, né? Mas tenho mesmo. E ele ainda terá a oportunidade de lutar o Sub-21, 21. que é o próximo agosto. então tu vais. E já é uma boa preparação para o World Pro. Cazaquistão, yeah. Não. E aí. E já vais ter esse lado de experiência, vais escolher um pouquinho. Mas como é que tu tens feito a preparação? Porque acredito que o mestre Nel tem uma grande referência, já estava lá. Sim. O mestre Américo também já estava fora, então acredito que são pessoas que podem te passar muito testemunho. O mexicano também foi agora, também pode passar o testemunho daquilo que ele viu. O testemunho é sempre o mesmo, ali bate. Mas, contudo, claro, né? A pessoa bebe da experiência de quem já foi, mas também tem que adquirir as suas, né? Às vezes vão te dizer, não, ali faz isso. Você tem que ver com teus próprios olhos, tens que sentir na pele para acreditar. Então, temos noção de qual é a responsabilidade que estamos a carregar, estamos a treinar para isso, quer dizer, já estamos. Nós não estamos a treinar neste ano para esse campeonato. São 6 anos, 10 anos, 15 anos, há muitos anos a treinar para qualquer campeonato que venha por aí. Então, o que vai contar não é só a preparação de agora, é a experiência que já adquirimos com estes anos todos, o sofrimento que já foi lutar, sair com lesão sem nenhum kwanza, sem nada, joelho estalado. Então, mas acredito que vamos ter bons resultados nesse campeonato. Okay. Em termos de despedidas, né? Qual é a dica que vocês querem deixar para os novos praticantes e para aqueles que vão acompanhar como eu o Mundial, não é, lá para os dias 14? O que é que vocês querem deixar para o pessoal? Para mim é só para os mais graduados, né? Que voltem a lutar, porque não estamos até lutando na faixa preta, né? Não estamos até lutando na faixa preta. Mas também não tem como, na tua categoria surge um mestre Nelton. É complicado, tu já sabes, pô, aí vou ser obrigado a ganhar muita energia. Eu preciso de mais luta para me poder evoluir. Então, eu ainda não me queixo disso, né? Ainda sou faixa roxa. Ainda tem muitos atletas aí. Mas, mas também na tua categoria de faixa preta tem mais lutas, não? Faixa preta? Aqui, faixa preta não tem muitos que lutem. A partir da marrom mesmo já começa a baixar. Acho que é a partir da preta. Né? A partir da marrom. Mesmo marrom não tem muita. Vai ser categoria de 1 luta, 2 lutas. Mas isso acaba por desmotivar também o atleta. E por a gente vai querer treinar porque sabe que não vai ter luta. Por isso é que é importante lutar fora, mas para lutar fora tens que ter dinheiro. É muito problema. Mas a dica que deixo para o pessoal que assiste ou que não pratica ainda é que façam façam pelo menos 3 treinos de jiu-jitsu, depois decidam o que querem fazer da vossa vida. Jiu-jitsu ajuda não só na autoestima, ajuda controle emocional, ajuda a descarregar toda a raiva, estresse, depressão, ansiedade e todos os problemas psíquicos que têm aparecido ultimamente com a exposição das telas, né? E é isso. Bora lá, acompanhem o Campeonato Mundial que vai decorrer na Mongólia entre os dias 14 e 20 do mês de julho. Estaremos lá em peso a representar Angola e contamos com o apoio de todo mundo. E é isso. Boa. Epá, eu desde já vou agradecer pela vossa presença aqui. São pessoas que eu desde o nosso programa, eu já sabia que, assim que os conheci, eu já sabia que teria um momento que quando eu começasse a falar de jiu-jitsu, seriam as primeiras pessoas. Não é claro, né? Nós temos aí uma outra entrevista com o mestre Chicão também que vai cá estar, que vai falar um pouquinho sobre seu historial. Ele que também é uma pessoa, uma referência para mim que poderia participar. Não deu ainda, mas é muito para breve. E eu vou pedir para todos vocês que assistirem esse podcast e acredito
é o que vocês puderam colher várias coisas aqui. Se vocês querem aulas particulares, eu não vou deixar o número de cada um aqui. Você já sabe o nome da academia, mas digo já que não é de graça. Ok? Porque as técnicas que 10 mil vocês vão... kwanzas apenas, academia. Não, aulas particulares. Particular. Depende do género. Aí Mas pode também, ser. se vocês querem inscrever-se na academia da GF Team, é aqui logo no Bairro Azul, na Rua do Prédio Ambaca. Vocês poderão encontrar uma das academias de referências de Angola. E poderão encontrar esses dois atletas Com em certeza. horários diferentes. Certo. Agora, se querem aulas particulares, eu não sei quanto é que é o budget de cada um. Isso é Não, uma questão de vocês pesquisarem as redes sociais de cada um e tentarem... Aí, e como disse o Luiz Antônio, o jiu-jitsu ajuda muito para resolver outros problemas de saúde. E se vocês querem se tornar grandes campeões e querem ter um bom progresso na vossa vida de trabalho, eu acho que essa modalidade vai poder ajudar-vos bastante. Então, subscreva o nosso canal não só no YouTube, mas sim também no Spotify, Google. Brevemente estaremos no Rumble.com. E aí permitem mais liberdade de expressão, embora também no YouTube há muita liberdade de expressão. E também subscreva no Google Podcast. Então eu vou dar um até já e fui.